Olá, o meu nome é Bruna. Vamos dar início à aula de Ciências da Natureza. O assunto é sistema respiratório. A principal função do sistema respiratório é abastecer as células com oxigênio e eliminar o gás carbônico, com o objetivo de garantir a concentração de oxigênio necessária no nosso sangue para as funções vitais do nosso organismo. O principal órgão do sistema respiratório é o pulmão. No pulmão ocorrem as trocas gasosas, ou seja, entra oxigênio e sai gás carbônico. O sistema respiratório é composto pelas vias aéreas superiores, que são elas cavidades nasais, faringe e laringe, e pelas vias aéreas inferiores, que são elas traqueia e os pulmões. Os pulmões, eles são compostos de brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Anatomia do sistema respiratório. Então, nós temos aí os órgãos que compõem o sistema respiratório. Nós temos aí a cavidade nasal, que é o nariz, faringe, laringe. A epiglode, ela aparece aí, mas ela não faz parte dos órgãos que compõem o sistema respiratório. Mas ela é importante, porque ela é uma porta da glode, é como se fosse uma portinha da glode. Ela evita que a comida que está na faringe vai para a laringe. Caso ocorra isso, você pode engasgar, isso pode ser muito sério. Outros órgãos que compõem o sistema respiratório, a traqueia e os pulmões. O nariz e a cavidade nasal. Eles vão preparar o ar para continuar seu caminho pelas vias respiratórias, ou seja, eles vão regular a temperatura do ambiente para você receber esse ar. Se tiver muito frio, ele vai aquecer esse ar. Se tiver muito quente, ele vai umidificar esse ar. Ele também serve como filtro, ou seja, você está num ambiente cheio de poluição. Então, vai ter bactérias, vai ter corpos estranhos. E aí, o seu nariz, ele tem cílios. Os pelinhos que tem aí são cílios. Eles servem para proteger a sua respiração, para que vocês possam eliminar essa mucose que vai formar por causa dessa poluição. Então, muitas das vezes, quando forma essa mucose, o muco aí, você acaba engolindo. Ou acontece o contrário, ele resseca e aí fica aquela mucose no seu nariz, tem que ser retirado, Então, isso tudo é uma forma de proteção para o seu sistema respiratório, para a sua respiração. Faringe e laringe. A faringe é um órgão comum em dois sistemas, ou seja, no sistema digestivo e no sistema respiratório. No sistema digestivo é a deglutição. Depois que você engole o alimento, ele vai para a faringe para depois chegar até o esôfago. No sistema respiratório, ele vai servir para a entrada e para a saída de ar por meio dos pulmões. A laringe é o primeiro órgão após a faringe, que faz parte das vias respiratórias, cuja cobertura é conhecida como a glode, ou seja, nós temos a glode, que ela impede que um alimento vá para o lugar errado. Por exemplo, estou alimentando, mas estou conversando ao mesmo tempo. O que acontece? Muitas das vezes, meu cérebro não manda a informação correta, porque eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo que não deveria. Então, se eu estiver fazendo as duas coisas, pode ser que o alimento, ao invés de passar pela faringe e chegar ao esôfago, ele passa pela laringe. Quem vai fazer essa proteção? A glode. E a epiglode é uma portinha da glode, ela que vai abrir ou fechar. Vai falar assim, tá na hora de comer. Ela vai abrir e vai deixar a faringe passar. Tá na hora de respirar, Aí ela vai fechar essa porta para que só a laringe venha funcionar. Senão tem um engasgo, E olha só, engasgar é muito sério. Se alguém engasgar do seu lado, a primeira coisa que você deve fazer, você engasgou? Parece até uma pergunta idiota, mas se a pessoa responder, é porque ela não está engasgada. Mas se ela não responder, começar a ficar roxo, não adianta você bater nas costas dela. O que pode acontecer é você provocar uma costela quebrada e não vai resolver o problema. Temos que fazer uma manobra, chamada manobra de Hennes. Se não fizer essa manobra, aí sim vai ter um problema sério. Liga, comunica alguém para tentar te ajudar nessa situação de a pessoa estar engasgada. A laringe também, pessoal, ela é responsável pela produção de voz. Então, ela vai ter as pregas vocais que emitem os sons. Traqueia. Traqueia é um longo tubo permanente aberto e reforçado por anéis cartilaginosos. Pega a sua orelha. A sua orelha tem um tecido cartilaginoso. Ele é bem flexível, concorda? Então, esses anéis, eles vão permitir que a traqueia continue aberta, pois
Se acontecer o contrário, ela fechar, ela simplesmente vai bloquear a passagem de ar, ou seja, não vai permitir que você respire. Então, isso é muito sério. Caso ocorra com alguém, tem que ser feito um procedimento na traqueia. Caso esse procedimento não ocorra, procedimento cirúrgico, não ocorra na traqueia, pode ocorrer na laringe. E aí, você vai ficar sem voz, ou seja, a laringe, ela é responsável pela produção de voz. Brônquio, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Eles se encontram nos nossos pulmões. Os brônquios, ele permite que o ar chegue até os alvéolos pulmonares. Os brônquios também, eles vão se ramificar e formar os bronquíolos. Nos brônquios e nos bronquíolos também tem aqueles cílios. Lá na cavidade nasal, nós temos também cílios. Ali, nos brônquios e nos bronquíolos, eles também têm os cílios de proteção. Ou seja, qualquer corpo estranho, bactéria que chega, ele vai reagir. Mas ele vai reagir fazendo o quê? Ele vai reagir mandando para fora, mandando para o externo, ou seja, pela garganta, aquilo que não é desejado para o sistema respiratório. Nos bronquíolos também, acontece muitas das vezes, quem tem problema asmático, quem tem asma, a supersensibilidade. Então, muitas das vezes, quando a pessoa está com crise asmática, vai fechar os bronquíolos por causa de uma proteção, às vezes até excesso de mucose, para evitar que a pessoa fique ingerindo aquilo, aquele corpo estranho, aquela bactéria. Os alvéolos pulmonares são onde ocorre as trocas gasosas, a famosa hematose, ou seja, entra oxigênio e sai gás carbônico. Ele faz essa troca lá nos alvéolos pulmonares. Vamos conhecer agora a localização dos pulmões. São órgãos muito especiais do nosso sistema respiratório. Eles são órgãos esponjosos e se localizam na caixa torácica. Essa caixa torácica é limitada pelas costelas e pelos músculos intercostais, que unem as costelas, e pelo diafragma, um músculo situado na base dos pulmões, separando o tórax do abdômen. Movimentos respiratórios. Vamos observar essas duas imagens aí, nas quais contém os órgãos especiais do nosso sistema respiratório. Vamos começar pela imagem que está do lado direito, a expiração. O que é a expiração? A expiração é deixar o ar entrar. Então, o ar vai penetrar pelo nariz, cavidade nasal, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, até chegar nos pulmões. Chegando nos pulmões, o que você observa quando você respira com muita força? Lá embaixo da sua caixa torácica, embaixo das costelas aí, se você colocar a mão, você vai sentir um músculo. Esse músculo, quando você expira, coloca o ar para dentro, o que acontece? O diafragma aí, porque você tem um diafragma, é um músculo, ele vai contrair, ele vai diminuir. Quando você expira também, acontece o processo contrário com os pulmões. Os pulmões, eles vão inchar, tá? Então, esse é o processo de expiração. Você coloca o ar para dentro, ele vai passar pelos órgãos respiratórios até chegar nos pulmões. Chegando nos pulmões, lá no diafragma, que é o músculo, ele vai contrair e os pulmões vão inchar, vão ficar inchados. Agora vamos para a expiração, a imagem que está do lado esquerdo aí. A expiração, o processo é o contrário, o trajeto é o contrário. O ar sai dos pulmões, esse gás carbônico, porque você expirou oxigênio, ele vai mandar para fora, Em todo o processo ali da hematose, ele vai mandar para fora esse gás carbônico. E ele vai sair dos pulmões, vai passar pelos brônquios, pela traqueia, pela laringe, até chegar pelo nariz, onde ele vai ser eliminado. E lá no seu diafragma, ele vai relaxar quando acontecer a expiração. E os pulmões, eles vão esvaziar. Tá vendo que é o contrário? No diafragma lá, quando você expirava, eles se contraíam. E os pulmões inchavam, ficavam cheios. Agora, na expiração, na saída desse gás carbônico, o que acontece? Os seus pulmões vão ficar vazios e o seu diafragma vai relaxar. Você vai até sentir ele um pouco maior, porque ele relaxou. Esse é o processo de inspiração e expiração.
Finalizando o conteúdo de sistema respiratório, fiz um esquema aí para ficar mais fácil para vocês entenderem a entrada e a saída do ar e como é que o músculo e como é que o pulmão ele vai reagir conforme a entrada e a saída do ar. A entrada eu chamo de inspiração, a saída expiração, jogando para fora o gás carbônico. Os pulmões, eles vão expandir, vão ficar maior, vão ficar cheio quando tem a expiração. E eles vão ficar vazio ou contrair quando há a saída do ar. Diafragma, aquele músculo que está embaixo da caixa torácica, ele vai contrair quando você inspirar e ele vai relaxar quando você expirar. E também existe uma pressão interna, né? Ela vai diminuir quando acontece a expiração, quando tem a entrada do ar, e ela vai aumentar quando tem a saída do ar. Assim, nós finalizamos o nosso conteúdo. Bons estudos!